Estamos nos encontrando mais uma vez. Este é o programa Empreender Tecnologias, que vai ao ar todas as semanas pela TV Unifev, canal 55, UHF, Votuporanga, São Paulo. Nós estamos falando a partir aqui do LABIM, Laboratório de Comunicação da Unifev, e hoje vamos tratar sobre tecnologia de gestão comercial. Para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios do LABIM a presença de dois companheiros de trabalho, antes de tudo, né? Mas ex-alunos do curso de Tecnologia de Gestão Comercial. Inclusive, eu tive a oportunidade de dar aula para vocês, né? E estão aqui também atuando na Unifev. Primeiro apresento a Silvia Helena Caporalini, ela que, além de ex-aluna, é supervisora de relacionamento da Unifev, palestrante e consultora. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Luiz Henrique Monde Pereira, né, que é ex-aluno do curso, comerciário do setor de equipamentos e fast food, alimentos, e supervisor técnico da TV Unifev. Bem-vindo, obrigado por prestigiar o programa. Obrigado, professor, eu que agradeço o convite. Há um tempo atrás já tinha feito uma participação conosco também, né, no programa. Com certeza. Mas hoje eu convidei vocês para a gente trabalhar junto aqui no programa, conversando sobre o curso em si, né, como é que foi a experiência de vocês. Agora que já faz um tempo que vocês terminaram o curso, se formaram, de forma geral, como foi a experiência de frequentar os bancos da universidade e voltar a aprender? Conta pra gente. Bom, eu concluí, né, o curso com 40 anos. E quando eu pensei, né, quando eu comecei a fazer o curso, eu lembro que a minha filha me perguntou, ela falou assim, nossa mãe, mas por que você vai fazer faculdade só agora, né? Uhum. E né, você não teve oportunidade na época que você era jovem, né? Realmente, na época, nós não tínhamos as oportunidades que hoje, né, os jovens têm, né, e que têm aí tantas oportunidades de estudar, né, muitas vezes por financiamentos, que nós não tínhamos. E para mim, assim, foi um grande desafio, porque só que ao mesmo tempo que foi um grande desafio, foi assim uma oportunidade grandiosa de estar ali junto com jovens, né, com pessoas que você tinha a oportunidade de aprender, né, muitas coisas. Então, assim, foi uma grande experiência, com certeza. Bacana. Luiz, responde a pergunta também pra gente. Como é que foi? Para mim foi uma experiência incrível, né, professor? Eu havia feito uma faculdade, né, quando eu era na idade, né, quando eu era bem novinho, 19 anos, né, e eu não me encontrava no curso, não fiz o curso por uma questão meramente formal, e depois, como nós convivemos, né, nesse ambiente de educação, de ensino, né, onde se faz necessário o conhecimento, eu optei por fazer uma nova graduação, e dessa vez na área de gestão comercial, que é o meu setor de origem, claro, né, claro, que eu sempre atuei. E para mim foi uma experiência incrível, né? Eu tive a companhia da Silvia, que foi uma incentivadora, né? A Silvia já havia já estava fazendo o curso, né? E o Nelson Brito também, que estava fazendo logística, né? Uhum. E eles me incentivaram. Eu falei, pô, mas eu já tinha bem mais de 40 anos, né? Falei, vamos lá com a gente para eu não me sentir. Exatamente, e ela foi assim, a grande incentivadora mesmo, né? Legal. Para eu fazer o curso. E quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha gente também da minha idade, e era uma coisa incrível, né? Porque, volto a dizer, né? Antigamente a gente tinha uns cadernos enormes, dessa grossura, cheio de anotações. O professor, a minha classe tinha 150 alunos, eu sentava no fundo, porque eu sempre fui muito tímido, sentava no fundo, morria de vergonha, não escutava o que o professor falava. E chego lá, era uma aula totalmente diferente, uma aula ilustrativa, onde o professor dá aula com o computador. Muito interativa. Muito interativa, totalmente. O professor nada mais é do que um facilitador, claro, né? Um provocador do conhecimento.
E eu fiquei, assim, extremamente entusiasmado, né? Que o meu material estava no portal, no computador, eu poderia levar ele no pendrive, poderia estudar na minha casa. Outro se eu perdesse uma aula, eu poderia estar recuperando, né? Então essa foi uma experiência, assim, muito interessante, tanto pessoalmente, né? Quanto também profissionalmente. Muito bom. Vamos aprofundar esse tema, porque eu acho que é por aí, né? O telespectador deve estar curioso para conhecer essa realidade. Como vocês definiriam um grupo de colegas que estudaram com vocês? Como era a turma de vocês? Bom, pelo menos 80% da sala, né? A faixa etária jovem mesmo, né? Claro. A grande parte saindo do ensino médio, né? E assim, jovens com um monte de expectativas, com muitos sonhos, né? Mas assim, o interesse deles ali naquele momento, eu percebia que era um pouco diferente do nosso interesse. Claro. Porque nós, na idade, né, que nós estávamos, assim, a gente não tem mais tempo para perder, claro. Né? Não dá mais assim, eu vou fazer isso, se não der eu faço outra coisa, até porque, como o Kiki disse, tem tudo, está relacionado ao nosso trabalho, a parte profissional. Então eles ali, muitas vezes, a gente percebia assim, que o jovem ele deixa passar as oportunidades, porque assim, depois eu faço, né? Então, e a gente não, a gente estava naquela garra, a gente sentava ali nas primeiras carteiras, né? Coisa que quando eu estava com a idade deles, eu era exatamente como eles, né? Eu queria sentar às vezes lá do meio para o fundo, não porque eu era tímida não, viu? Como o Kiki falou, mas porque aí lá no fundinho você conversava mais. Agora não, agora a gente tinha que sentar ali, era lá na frente, eu tinha que prestar atenção, porque eu não tinha muito tempo de estudar em casa, claro. Né? Porque a gente tinha ali a tripla jornada. Enquanto eles ali, quer dizer, o mundo deles, às vezes, assim, é outro momento, né? Claro, que eles também vão perceber, né? Mas assim, com um monte de ideias, muitas ideias. Claro. Né? O jovem hoje, ele tem isso, que é muito interessante, diferente da nossa época, que a gente era mais fechado, no mundo mais retraído. Eles não. A questão da tecnologia, né? A internet. Eu ficava abismada, eu falava, gente, quando que no tempo que a gente estudava, eu estava ali com o celular, eu estava ali com o notebook, e eles ali interagindo com o professor. Então aquilo também contagiava a gente, de você falar, poxa, eu quero pegar um pouco, né, dessa coisa natural que o jovem tem. Sim. E eles também, a gente tinha essa troca, deles também querer sentar do nosso ladinho para pegar um pouco da bagagem e da experiência que nós tínhamos ali para oferecer. Legal. Naquele momento. E você, Kiko, como é que você define a turma? Olha, é tudo isso que a Silvia disse. Eu vou citar um fato que aconteceu que foi muito legal. Numa aula de exposição de um trabalho, né, os grupos, né, tinham que apresentar o trabalho lá na frente. E tinha uma garota que estava extremamente envergonhada e todo mundo, uma colega nossa de sala, e todo mundo assim, né, não sabia o que fazer, né? E nesse momento, eu convidei a Silvia para acompanhá-la na apresentação e ela foi, né? Então, essa corresponsabilidade, claro, né? Claro. Foi uma coisa assim, que nós mostramos para essa... Que ela poderia conseguir, claro. Ela tinha uma dificuldade de se expressar, de expor, ela tinha feito o trabalho corretamente e tinha essa dificuldade de se expressar. Aí eu e a Silvia, nós fomos lá, sentamos do lado dela, não, a Silvia principalmente foi junto, falou, não, vamos falar, vamos fazer isso. Então, essa interatividade da classe é uma coisa bem diferente. E a gente era bastante assim, pai e mãe, né, Kiki, deles ali. Tipo, faltou, né, algum deles ali faltava, às vezes não vinha 2, 3 vezes. Por que você não está vindo na aula? O que aconteceu? Então a gente ficava ali meio que pai e mãe, cobrando a presença, cuidando e meio que dando um puxãozinho de orelha. Olha, depois você não tira a nota da prova, aí depois não adianta. Então era gostoso isso. Bacana, né? Bacana. E aí, tinha muita gente exótica, muita gente extrovertida? Quem eram os mais sérios, os mais mimados? Como é que é um pouco isso? É porque assim, como eu comecei antes que o Kiki, então eu peguei algumas outras turmas, pessoas, né?
Mais um que marcou bastante era o Renê, né? Renê. Que era uma figura. Que eu já convidei para vir no programa um monte de vezes. Muito Ele engraçado. merece, viu, professor? Merece. Porque é um menino extremamente esforçado e hoje Exemplo ele... de superação. Exatamente. Hoje ele trabalha na usina, né? E ele tá fazendo até uma pós-graduação. Ele é gerente agora de manutenção das 4 usinas da Moura. Então, E olha ele tem tudo que ele aprendeu no curso, ele coloca em prática. Eu já conversei com ele várias vezes. E é um exemplo, assim, para essa juventude totalmente... uma pessoa totalmente, assim, exótica, né? Porém, dedicado... Eu acho que ele já aprendeu a apresentar trabalho. Com certeza. Mas na televisão ele morre de medo de aparecer. Com certeza. Mas não vai faltar oportunidade, pode ter certeza. Bom, vamos falar um pouco sobre os professores, né? O que vocês falam dos professores, mas ó, sejam generosos, porque senão, né, eles me lascam aqui. Não é questão de generosidade, na verdade é questão de gratidão, né? Legal. Porque, nossa, tinha noite que eu ia para a faculdade, o Kiki também sabe disso, e quantas vezes, né, que eu chegava assim, na época aqui na instituição, período de viajar todos os dias, quantas noites que eu fui para a faculdade sem jantar, sem tomar banho, aquela correria, porque eu não podia perder a aula. Porque se eu perdesse o conteúdo, eu não teria tempo no final de semana de estudar, porque final de semana com 3 filhos, com casa, com tudo, né? E aí chegava ali e assim, sabe, a compreensão. Claro. A compreensão dos nossos professores, de realmente aquela empatia de se colocar no nosso lugar também. Né? Quantos amigos nossos ali, colegas de sala, que vinham de Turama, muitas pessoas, né, de outras regiões, e que a gente falava assim, poxa vida, essa pessoa chega lá na cidade 1h da manhã, e às vezes 4 e pouco, 5 horas, essas pessoas têm que acordar para trabalhar, porque muitos trabalhavam em usinas, trabalhavam em fábricas, que entravam 6 horas da manhã. Claro. Então, assim, os professores, o que nós aprendemos ali, eu em particular, hoje eu tenho cada um desses professores, né? Você mesmo, né, Ramon? Claro, Professor Ramon, que, poxa, quanto que a gente aprendeu ali com você de marketing, né? Quer dizer, pela tua experiência. Isso que é bacana, dentro dos cursos tecnológicos, que eu falo assim, essa prática, essa vivência. Porque o nosso professor dos cursos de tecnologias, eles trazem, né? Isso que é o interessante, eles trazem a vivência dele, né, claro, no mercado de trabalho, porque ele está ali também, ele está em tripla jornada, porque ele também trabalhou o dia todo, ralou o dia todo e está lá, dando aula, nos passando o conhecimento que ele trouxe ali da empresa, que ele trouxe de onde ele trabalha, muitas vezes, né? Exato. Então, assim, a gente só tem que agradecer. Legal. Primeiramente aí a você, que foi Imagina. meu professor, acho que em 3 disciplinas até, 3 disciplinas, né? sim. Então, é um grande orgulho para cada um de nós e assim, Bacana. a gente nunca esquece, com certeza. E aí, Com Luiz? certeza. Não, exatamente o que a Silvia disse. A gente, os professores, todos eles, né? Sem distinção, todos eles. Eu me lembro da primeira aula, do primeiro dia do curso, né? Foi o professor Maruelli, né? E eu me lembro que ele levou a gente no auditório e explicou, deu uma aula expositiva sobre o conhecimento, o valor do conhecimento. Legal. Né? Esse foi meu cartão de visita do curso. Né? Olha aí. E eu fiquei apaixonado. E ele deu pra gente uns DVDs com filmes. E um dos filmes era o de Porta em Porta, que fazia parte, né, do material didático. E eu cheguei em casa, fiquei tão entusiasmado que eu assisti o filme. Né? E eu fiquei aquilo, né, no dia seguinte eu estava conversando com a minha esposa e falando sobre sobre isso, que eu não imaginava o poder que é o conhecimento. Claro, né? claro. Como que é importante você ter o conhecimento. Né? Que Sem é uma coisa dúvida. que ninguém rouba de você. Não. Que eles podem te tirar tudo, menos o teu conhecimento. Com certeza. E esse foi né? A professora Manuela, né? Que relacionamento entre pessoas, né? Que eu sou uma pessoa tão difícil às vezes, de me relacionar, e eu aprendi que tudo tem uma técnica, que para tudo existe um porquê, e você precisa saber disso. E a né? Manô, com toda aquela calma dela, aquele jeito doce, carinhoso, Com né? certeza, com certeza. O professor Ramon,
Eu me lembro das aulas do professor, as animações nos PowerPoint, né? Que a gente ficava para falar e aquilo marcava a gente. Chegava na prova, a gente lembrava das animações e tinha, né? Era uma coisa, né, professor? E eu achava assim, uma estratégia, uma didática que você usa muito importante, muito interessante, e sem contar o conhecimento, né? Da parte né, o seu vasto conhecimento, né? Que você pode compartilhar com a gente. Então, sem distinção. Eu me lembro, o professor, que é o meu chefe hoje, Fernando Maier, ele chegava e falava assim, hoje eu vou dar um show de aula. Exatamente, ele falava, hoje minha aula vai ser fantástica. Fantástico, show. E eu ficava apaixonado, né? O Maruelli, a gente às vezes chegava sem jantar, ele comprava aqueles pacotão de pipoca. Gente, hoje pipoca pra todo mundo, paçoquinha. E eu me lembro, voltando a falar do Fernando Maier, né, que ele fez uma coisa que eu achei, a princípio eu achei uma coisa muito ruim, que ele deu uma prova ao inverso, né, que você teria que assinalar a alternativa incorreta. E a vida inteira a gente aprende o que é correto, né? A gente tinha que saber o que não era correto. E eu fui muito mal naquela prova, né? Eu tirei... o cérebro... pela primeira vez eu tinha ficado assim, totalmente decepcionado comigo mesmo e com o professor Fernando Maier. E eu me lembro que depois eu fui entender, depois eu fui estudar e fui entender que é importante você saber também o errado, para você saber, para fixar o que é certo. Claro. Né? Então essa didática dele, eu nunca via de todo meu período escolar, eu não me lembro de ter aprendido isso, né? A gente vê algumas pegadinhas, né, que eles falam, mas não. Então eu achei isso, uma palavrinha, então para você ter cuidado na análise, né, na tomada de uma decisão, que uma coisa pode te comprometer. Então o Fernando Maier foi responsável por ter esse novo conceito sobre a didática dele, que eu achei que, né, mas em suma, todos os professores, não posso, né? Até o Ramon era meu orientador, né? E assim, eu lembro que quantas vezes, né, aos sábados a gente ia, né, para salas ali de estudo, para poder fazer ali toda aquela parte experimental mesmo, né, do nosso... no caso, né, nas tecnologias, a gente é o TCC, né? Mas é o projeto Inter, que eu acho fantástico. Acho fantástico isso nas tecnologias. E, nossa, quantas vezes ali o Sileno, né? Com certeza. Assistindo lá do outro lado. O Sileno foi meu orientador. Meu Deus do céu. E é uma pessoa, assim, que eu também aprendi a admirar, barbaridade, porque o que ele ensinava a gente... Uma gratidão, assim, eterna. A Isa, que era na época, né, era nossa coordenadora, sempre assim, atenciosa, sempre ajudando um, ajudando o outro, tentando ali, né, resolver os problemas mesmo, né, de cada um. Então, assim, a gente só tem que agradecer. Bom, legal. Daqui a pouquinho, agora eu vou para o intervalo, né? Estão me assinalando lá, dizendo que está na hora. Mas o programa Empreender faz uma pausa rápida, mas nós já voltamos, dando continuidade ao assunto de hoje. Sem dúvida nenhuma, é muito interessante e a gente acaba aprendendo junto aqui nos estúdios do Labim. O programa Empreender volta daqui a pouquinho. Aguarde.